Olá, hoje vamos falar sobre 3 dinâmicas que bloqueiam a atração de mais e melhores clientes. Isso te interessa? Como é que a gente sabe se isso te interessa? Só se questione aí e responda. Quantos clientes você atraiu esse mês? Quantos contratos você fechou esse mês? Quantas pessoas você conseguiu atrair e sustentar aí no seu negócio? Hoje vamos falar de 3 bloqueios e como eliminar esses bloqueios, mas obviamente existem mais bloqueios. E o que a gente precisa entender é que o processo de atração de mais e melhores clientes é um processo natural de um negócio saudável. Um negócio saudável, liderado por gestores saudáveis, por pessoas que estão com equilíbrio emocional, com equilíbrio vibracional, com as ações coerentes, com a energia de expansão, é algo natural. É natural que um terreno fértil atraia boas sementes e faça essa semente germinar. É natural que o fluxo da prosperidade ele aconteça onde não há furos e não há bloqueios. Então, o fluxo de uma corrente de água, por exemplo, ele corre com a própria força. É natural. Não é necessário um impulso mecânico para que o ar seja transmitido, para que a água siga o seu curso, para que as coisas aconteçam. O que a gente precisa intervir é quando uma desordem se estabeleceu. Aí, uma desordem, quando ela se estabelece, que todos nós enfrentamos isso, aí a gente precisa desbloquear este fluxo, este caminho, para que a vida, a prosperidade, a abundância, ela siga o que é natural, que é o crescimento, que é a expansão, que é a abundância, tá? Então, dito essa premissa, eu posso entender e eu posso considerar que um negócio que está fluindo bem, ele não é um negócio melhor do que o meu, melhor do que o seu. Ele simplesmente é um negócio que olhou para os próprios bloqueios, evitando novos bloqueios ou tratando novos bloqueios, porque o natural de um negócio sã é a atração de recursos. O natural de uma pessoa ter um serviço que seja contribuição para outra, que solucione o problema de outra pessoa, o natural é que hajam trocas, tá? Então, dito isso, eu imagino que você aí que me escuta deve estar fazendo o melhor possível dentro das suas demandas, né, de família, do próprio trabalho, da entrega do seu serviço. Você deve estar fazendo o melhor possível. Você deve ter estudado o quanto possível, investiu no que você pôde pagar. Você certamente acorda e se dirige ao seu trabalho com a melhor das intenções, a melhor da postura. Você dá o melhor possível para o seu trabalho, para os seus clientes, para o mercado. Você estuda o melhor possível para entregar algo que transforme algo de qualidade. Você já deve ter investido em marketing, já deve ter investido em consultoria, já deve ter investido em terapias, já deve ter investido numa série de soluções para chegar no seu objetivo de manter um fluxo recorrente de mais e melhores clientes e fazer o seu negócio crescer. Então, eu pressuponho que você fez o melhor possível. E até quando você sentiu que poderia ter feito mais, eu tenho certeza que se você pudesse ter feito mais, você faria. Talvez você não fez mais porque estava cansado, talvez você não fez mais porque estava dirigindo a sua atenção para uma demanda familiar, uma demanda de saúde ou uma sobrecarga de trabalho. Mas eu acredito, imagino que você deu o que tinha naquele momento. É isso que eu quero dizer. Você deu o que tinha naquele momento, você fez o que foi possível. Dada essa segunda premissa, como é que a gente pode começar a olhar para esses bloqueios, que são tantos, mas hoje eu vou trazer 3 de importante consideração? Como é que a gente começa a resolver isso? Sistemicamente, aqui eu trouxe os meus bonecos para ilustrar para vocês um campo de uma situação muito comum que repele os clientes, seja em quantidade, seja em qualidade, seja em frequência, para que você comece a sentir, eu quero trazer consciência para você e um sentimento de clareza. Por isso que eu estou trazendo os meus bonecos aqui. Primeira questão, olha, se concentra, respira e observe essa situação. Tá aqui a pessoa, João. João tá buscando mais e melhores clientes. Ele precisa atrair mais clientes para o negócio dele. Porque o cliente é o portador do dinheiro, é o portador da solução e ele tem um recurso para resolver o problema de alguém. Seja ele é um advogado, um médico, um consultor, um terapeuta, um empresário, não importa. Ele aqui está precisando, o negócio dele precisa de mais clientes, certo? Mas, João, aqui estão os clientes, tá? Aqui estão os clientes, Mariazinha, cliente A, cliente B e cliente C. Aí João precisa de mais clientes e ele chega com uma postura de olhar para onde?
Para onde que de fato João está olhando quando ele chega para mim e diz: preciso de mais clientes, meu negócio está travado, tem 2, 3 meses que eu não fecho um contrato, os contratos que eu estou fechando são menos do que eu preciso para o meu orçamento, eu estou tendo muito trabalho e pouco lucro. João chega com esta narrativa e ele está olhando para frente, me dizendo que ele está querendo mais clientes. Ele está olhando, ele está me relatando que ele está querendo mais clientes. Mas quando a gente vai para o campo, o que a gente percebe? Para onde que ele está olhando? Primeiro tem um obstáculo. Ele está olhando para o obstáculo. De fato, é o campo de visão dele. O que você está vendo, João? Eu estou vendo um obstáculo. Qual obstáculo? O obstáculo para mais clientes. Eu não estou vendo o cliente, parece que o cliente sumiu, parece que o cliente desapareceu, está na concorrência, parece que o povo está sem dinheiro, parece que o povo não quer mais resolver problema, parece que o povo está de maluquice pelo mundo, parece que o concorrente abocanhou todos os meus clientes, o cliente sumiu. E o que João está vendo? Ele está vendo esse obstáculo e ele está vendo. O que ele está vendo mais? Ele está vendo boleto, ele está vendo o tanto que ele estudou, ele está vendo as contas atrasadas, ele está vendo a opinião das pessoas sobre ele, as histórias que as pessoas vão falar sobre ele, de ele não estar dando certo, de ele não ter dado certo, dele estar fracassando, dela estar fracassando. Ele está olhando tudo que ele estudou, enquanto outras pessoas que se lançaram agora no mercado já estão aparentemente bem, com tantos depoimentos de resultados. Ele está olhando para o cansaço dele, para a estafa dele, ele está olhando para as brigas familiares pela instabilidade financeira, ele está olhando para a falta de energia para se expor, a vergonha de se expor, ele está olhando para a frustração, a sensação de humilhação por estar passando por isso com 50, 60, 40 anos, ele está olhando para a sensação de desamparo. Ele está olhando para o desamparo como se fosse uma criança. Meu Deus, por que está brigando com Deus? Está olhando para Deus, brigando com Deus também. É para isso que ele está olhando. E outras coisas mais. Estou falando maluquice aqui? Quem nunca? Quem nunca disse, preciso de mais clientes, mas está olhando para um bloqueio, como se o cliente estivesse invisível, e essas pedras no caminho como um imã da energia dessa pessoa. Essa pessoa acorda e olha e sente uma conexão quase que viciante e irresistível com esses bloqueios. Essa pessoa não está olhando para o cliente porque ela não consegue enxergar. Ele está invisível, ela não consegue enxergar esse cliente. E aí, o natural de se pensar é, os clientes sumiram, os clientes foram para outro lugar, ou os clientes estão sem dinheiro, ou os clientes não estão mais resolvendo seus problemas. Aconteceu algo, o mundo parou, congelou a realidade e agora parece que só existe isso aqui na vida dele. Ele acorda e dorme pensando e sentindo, jogando toda a energia dele para isso que está na frente dele. Então, quando a gente abre o campo e pergunta, o que você está vendo? É isso que se apresenta. Claro que não é em todos os casos, mas é muito comum isso aqui se apresentar. Ele não consegue olhar para o cliente, ele não está vendo o cliente, ele está olhando para isso. Isso é um dos bloqueios muito comuns. Outro bloqueio é quando João, por uma questão de insegurança, uma questão de perfeccionismo, uma questão de dificuldade de se aceitar, ele vai criando em volta dele, em volta do trabalho dele, em volta do negócio dele, tanta complexidade. O que João faz? Para não ser encontrado. Aqui já o bloqueio é ele se protegendo dos clientes. Ele está aqui e os clientes estão aqui. Mas ele está se protegendo agora. Como é que ele se protege de mais clientes? Criando barreiras para esse cliente ter dificuldade de entender o que ele faz, ter dificuldade de acreditar que ele está disponível e ter dificuldade de confiar nele. Então ele vai para uma rede social, ele se esconde na rede social, bota o perfil privado, ele fala de várias coisas na rede social, menos do serviço que ele presta, ele fica compartilhando coisas motivacionais,
Ele usa um monte de texto, um monte de informação em volta dele, que não dá para entender muito bem o que ele faz. Uma hora ele está falando de banana, outra hora ele está falando de maçã, outra hora ele está falando de folha de abacate, outra hora ele está falando de ventilador. Ele cria uma complexidade para ser encontrado. Ele não deixa o telefone disponível, ele não cria um site, ele não responde quando a pessoa pergunta, ele fica se escondendo do cliente. Ele cria uma comunicação tão complexa, tão poluída, ou tão irrelevante, ou tão distante do que ele faz, porque ele está tão perdido, que aqui ele faz um movimento de se esconder do cliente. Ele se esconde através da comunicação dele, que não é clara. Ele se esconde através da entrega do serviço dele, que é uma entrega complexa. Ele não consegue explicar o que ele resolve em um minuto. Ele não consegue explicar o que ele resolve. Ele se esconde no currículo, nos cursos. Vou dar um exemplo de uma pessoa que está se escondendo, desse cliente aqui que está se escondendo dos clientes. Pergunta, o que você faz? Ele é terapeuta, por exemplo, é terapeuta. O que você faz? Com o que você trabalha? O que você resolve? Aí a pessoa diz, eu tenho uma mesa quântica, radiônica, estelar divina, eu trabalho com reiki, eu trabalho com constelação, eu trabalho com cura transplanetária. E aí ela vai botar aquele currículo todo extenso na frente dela, acreditando que esse currículo é um passaporte de autoridade, que este currículo vai mostrar o quanto ela é competente para resolver o problema desses clientes, quando na verdade ela está criando barreiras, poluição visual e desconexão para não ser encontrada pelo cliente. Ela está criando barreiras porque ela não está disponível para servir. Não está disponível para servir. E por que ela não está disponível para servir? Porque ela está olhando para outro lugar. Uma coisa puxando a outra. Lembra que eu falei aqui no começo que ela não estava conseguindo enxergar o cliente porque tinha barreiras no meio? Ok, ela está olhando para outro lugar. Às vezes essa barreira são os problemas situacionais do momento. Às vezes essas barreiras estão lá atrás. São os fantasmas do passado. Às vezes são as questões da infância, questões com família, questões com ancestralidade, enfim. Mas ela está olhando para outro lugar. Então, quando uma pessoa, não se engane, quando uma pessoa vai para a rede social e que tem um serviço e que ela diz que ela está se mostrando na rede social e esta rede social não é clara sobre o que ela faz, eu não consigo entender ali nas 3 primeiras postagens o que essa pessoa faz, com o que ela trabalha, que problema ela resolve. Não tem assim um link para essa pessoa ser encontrada, para falarem com ela. Quando falam com ela, ela não responde. Quando ela responde, ela não fecha. Ela fica enrolando, conversando, com medo de falar preço, com medo de falar como funciona, ou então ela se esconde muito, explicando muito em detalhes o que faz, ou então falando muito sobre o currículo, falando muito. Isso aqui é tudo barreira que ela está criando para não ser encontrada, para não ser contratada e para não receber a troca, que é o dinheiro. Então aqui, obviamente, ela pode estar olhando para outra situação, ela pode estar com a ferida de prospecção, ela pode estar com bloqueios com relação ao dinheiro, repelindo a energia do dinheiro, e tudo isso a gente resolve aqui no energético, no vibracional. Tudo isso a gente vê com a clareza cirúrgica e a gente também consegue resolver com muita efetividade, porque não adianta você está procurando uma chave perdida, certo? Não adianta você ficar procurando aqui só porque a lanterna está apontando para esse lugar. Não adianta você procurar a chave nesse quarto porque o interruptor está ligado e aqui tem a lâmpada ligada se a chave não está aqui. Você tem que procurar não no lugar que está iluminado, mas no lugar que a chave está. E se você soubesse onde a chave está, você já teria achado e já teria pego, já teria aberto a porta. Se você não abriu a porta ainda, é porque você não encontrou a chave. Mesmo que você esteja procurando num quarto iluminado. O que está iluminado no momento é aquilo que está aceso para você, neste momento. Mas se a chave não está ali, então não adianta muita coisa. Você vai ter que procurar em outros quartos escuros. E a gestão vibracional é isso. A radiestesia empresarial, a constelação empresarial tem esse papel de acender interruptores de quartos escuros que você não conseguiu acender sozinho, para procurar as chaves que estão em lugares escuros. E aí você liga a outros lugares, liga os interruptores e encontra a chave e abre. Abre a porta dessa conexão com mais clientes, abre a porta da conexão com mais dinheiro, conseguindo cobrar mais caro pelo seu serviço. A partir dessa condição de você trabalhar sem esses bloqueios. Você já conseguiu imaginar uma vida sem esses bloqueios? Já conseguiu imaginar uma vida em que a pessoa acorda e pensa em quantas vidas ela vai impactar? E não
no boleto que está vencido, que vai vencer. Pensa na postura, na diferença de um ser humano que ele ama o trabalho que faz, que ele tem honra e orgulho do trabalho que faz. Realmente ele vive isso ó, na veia dele. E ele diz, ele acorda e diz, isso que eu faço é muito bom, então eu vou entregar para o mundo. Eu estou disponível, eu digo sim para o cliente, eu quero ver onde ele está, eu não quero ficar olhando para essas barreiras, eu quero ver aonde os clientes estão e eu quero que eles me vejam, eu quero que eles me encontrem, eu quero ser achada, eu quero ser achado pelos clientes. Não, o problema não é só onde o cliente está, de você não estar vendo, o problema também é você ser encontrável, é você querer ser disponível, é você querer, você tá ali, ó, abriu a porta da venda, abriu a porta do comércio, abriu a porta da empresa, tá aberto, gente, tá aberto. Então, esse é o segundo bloqueio. O terceiro bloqueio vem principalmente de não se conhecer o cliente. Por ter este bloqueio aqui, não enxergar o cliente, o que é que acontece? Se eu não enxergo, eu não conheço. Se eu não enxergo, eu não conheço. Se eu não conheço, eu não sei me comunicar. Eu não tenho como criar vínculo. Vou dizer para vocês aqui. Quando o coração da empresa está bloqueado, está fechado para o cliente, seja por causa de qualquer coisa, de trauma, está olhando para outra coisa, está preocupada com as dívidas, o que for, não está olhando para o cliente, isso aqui está bloqueado, o coração do empresário está bloqueado, ele só consegue falar mal do cliente, ele só consegue atrair clientes sugadores, ele só consegue atrair clientes indecisos, clientes que ficam rondando, tentando sugar alguma coisa e não se decide por um compromisso. Ele só atrai relações abusivas, porque ele não está disponível a conhecer e se conectar com esse cliente. Outra coisa que acontece quando há esse bloqueio no coração do empresário para com o cliente, ele não entende da realidade desse cliente. E aí a comunicação, o marketing dele fica fraco, ele não tem magnetismo. Veja, quando eu atuava só com advogados, eu tinha muita propriedade, eu escrevia muitos artigos que viralizavam, que o pessoal divulgava ensandecidamente, porque eu vivia aquela realidade. Isso não significa que você precisa viver os mesmos problemas do seu cliente para você ter autoridade, não é isso. Se fosse assim, um cirurgião cardíaco, por exemplo, ele teria que ter operado o coração ou ter tido problema de coração para ter autoridade de fazer uma cirurgia de coração nas pessoas. Eu não preciso ter tido o mesmo problema, eu não preciso ter tido uma doença para ajudar alguém a resolver aquela doença. Mas eu preciso ter conhecimento sobre a realidade daquelas pessoas que eu estou ajudando. E na prática, qual é a diferença? Se eu não conheço o cliente, não conheço o que ele passa, os problemas dele, a realidade dele, como é que ele se comporta, onde é que ele frequenta. Se eu não conheço esses seres humanos aqui, eu vou falar apenas sobre mim e sobre o que eu faço. Eu não vou falar sobre ele. Então, meu marketing, minha narrativa vai ser fraca. Eu não vou ter propriedade para falar dos medos dele, das situações dele. E eu não vou conseguir me conectar com ele. Por quê? Eu não conheço ele. Então, dizem assim, o vendedor ele precisa só entender absolutamente do produto dele. Isso aqui é o básico. O mínimo possível na sua vida é que você entenda daquilo que você criou, daquilo que você trabalha, saber como é que seu serviço funciona, saber explicar o conhecimento que você tem, está tudo dentro de você. Isso é um dever, isso é uma obrigação, isso não é diferencial. Muita gente se sustenta numa reunião de fechamento, de conversão, de uma venda, dizendo que explica muito bem o que vai fazer. Isso é básico. Você explicar como você vai trabalhar para resolver o problema da pessoa, isso é básico. Agora, como é que eu consigo acessar o coração dessas pessoas? Como é que eu consigo tirar isso aqui? Eu preciso olhar a realidade desse cliente. Eu preciso saber quais são as dores dessa pessoa. Quando eu faço treinamentos para ajudar os empresários, empreendedores a atraírem mais clientes, seja com energia, seja com estratégia, eu sempre convido eles a se apresentarem até 1 minuto ou até uma frase. E uma das maiores dificuldades, o povo entra em crise. Por quê? Não sabe a quem ajuda, porque parece que ajuda todo mundo, não sabe traduzir o serviço que faz em benefício para o cliente, porque não está olhando para o cliente, está olhando para o próprio umbigo, para o próprio sacrifício, para as próprias formações que fez, para o próprio conhecimento que tem.
Então a linguagem aqui precisa ser simples. Olha, o que é que eu resolvo? Eu resolvo o problema de bloqueio para mais e melhores clientes. Eu te ajudo a atrair mais e melhores clientes, limpando e transformando a sua energia, limpando os seus bloqueios. É muito claro isso. Agora, eu sou radiestesista, eu sou consteladora, eu sou conselheira empresarial, eu sou consultora, eu já treinei mais de 100 mil pessoas. Tudo bem, tem coisas que você pode contar na sua história que geram até autoridade. Se a sua apresentação não servir para gerar autoridade ou identificação, você está perdendo tempo. Ficar falando do seu currículo, você está perdendo tempo, colocou uma barreira aqui de novo, e você perde a oportunidade de conhecer o seu cliente. Muitos dos sucessos que eu tive com o lançamento de curso online e tudo mais, é porque eu sempre fiz pesquisa. A pessoa chegava para mim e perguntas, lá ao Facebook, em 2012, 2014, por aí, o povo me chamava de a perguntadeira. Uma das coisas que me atraiu no coaching lá atrás foi porque o coaching traz isso, essa habilidade de fazer perguntas. E quando a gente sabe fazer perguntas abertas, perguntas situacionais, perguntas qualitativas, a gente começa a entender onde é que essa pessoa está e o que é que ela quer e qual é o problema dela. E se eu sei fazer isso, eu sei perguntar, se eu me interesso pelo cliente, não é só resolver o problema dele, eu me interesso por esse ser humano, Jesus. Eu me interesso por essas criaturas, não são números. São seres humanos como eu. Ninguém gosta de ser tratado como número. Imagina você chegar numa fila de uma clínica e você pegou a senha 19 e a pessoa chegar e não chamar seu nome. Ou se chamar seu nome, esquecer seu nome e ficar te chamando como 19, 19, 19. Como é que você se sentiria? E aqui na rede social existe muito essa fantasia de que esses seguidores são números. Ninguém tá nem aí de quem são esses seguidores, a vida deles, quem eles são, como é que eles vivem. São números. Porque é sobre mim. Aí se eu tenho 20 mil seguidores, significa que eu sou de confiança, capaz, popular, tal. Vai nessa. Porque nesse pensamento a pessoa pode até ganhar dinheiro, mas não sustenta, não multiplica e tem um vazio existencial que ninguém dá conta. Às vezes nem a religião dá conta do vazio existencial dessa pessoa no trabalho, porque ela não consegue enxergar os clientes como seres humanos. Enxerga como os boletos dela pagos, porque não está olhando para o cliente, está olhando para a sobrevivência. Thaisa, como é que eu começo a resolver isso? Eu resolvo isso, isso vai me fazer enriquecer da noite para o dia, resolver isso, Eu vou viajar 5 vezes por ano para a Europa, é isso que vai acontecer? Quando eu resolver isso aqui, eu vou ficar multimilionário assim imediatamente, é isso que vai acontecer? O que vai começar a acontecer quando você começar a resolver isso é você mudar a sua forma de sentir e de enxergar aquelas coisas e situações que te deixavam em pânico. Então você vai passar, se você dever a alguém, você vai sentir uma neutralidade, uma tranquilidade, uma fé de que vai se resolver, você vai se sentir bem apesar do problema que está acontecendo. É isso que vai começando a acontecer. Quando você se libera dos bloqueios, vai começando a se oportunizar certos lugares, certas situações, vai começando devagar, tendo coragem de dizer não, coragem de cobrar um pouco mais caro, coragem de dar menos sangue pelos outros, coragem de se atender mais, de ter mais equilíbrio. A primeira etapa nessa transformação de desbloqueio energético do seu negócio, da sua empresa, é você sentir diferente a vida acontecendo. E ao passo que você vai tendo essa gradual cura sobre algo que antes te aprisionava, algo que te dominava, você vai começando a ter mais domínio próprio, tendo mais bem-estar e satisfação com a vida, você começa a ter mais empoderamento. Aí, deixa eu ver o que o José falou. O grande problema da gente é saber que é ajudar sem interferir no livre-arbítrio ou no karma de missão que a pessoa tem que cumprir na Terra. José, isso aí já é um nível de evolução bem alto. Nossa, é muito alto isso aí. Principalmente para quem trabalha com terapia, com advocacia, ou quem lida com atendimento ao público, que lida com os problemas das pessoas, com as escolhas das pessoas, com a ignorância do ser humano, que é assim como é a nossa, né? E ter essa postura de respeito. Isso aí que você trouxe é respeito, eu entendo como respeito. Você aceitar as escolhas das pessoas, fazer aquilo que é possível para você dentro do que a pessoa pede e quer de verdade. Esperar que a pessoa peça e aceitar o que ela está pedindo e não o que você acha que ela precisa. Jesus fazia isso, né? Jesus, quando o cego vinha ao encontro dele, ele perguntava: ok, o que você quer que eu vos faça? O que queres que eu vos faça?
Aí se você olhar de fora, você pode dizer, meu Deus, mas não é óbvio, o cara é cego, não é óbvio? Você não tá vendo aqui minha necessidade? Será que é isso que ele precisa? Será que é isso que ele tá pronto para receber agora? Esse aí é um mais alto nível de espiritualidade, que isso aí é uma meta que eu miro para alcançar. Então, quando a gente eu tô falando aqui desses 3 bloqueios, quando a gente pensa em a forma como a gente se conecta com esse cliente, a forma como a gente conhece ou não conhece esse cliente, será que eu realmente estou olhando para esse cliente como um ser humano equilibrado, numa relação de igual para igual, numa relação entre pessoas adultas e competentes para resolver ou buscar resolver seus próprios problemas? Ou será que eu estou olhando para esse cliente? Ou será que eu estou olhando para esse cliente como menor do que eu? Será que eu estou olhando para esse cliente como alguém que não tem condições de resolver o próprio problema, que é conseguindo dinheiro para fazer essa troca justa, e aí eu tenho que pagar por ele, dando descontos indevidos ou fazendo mais do que o justo? Será que eu estou olhando para esse cliente como alguém apto e capaz de resolver aquilo que criou? Ou será que eu estou olhando para ele como menor do que eu? Ou será que eu estou olhando para esse cliente como muito maior do que eu, como um papai ou como uma mamãe? Será que eu estou olhando para esse cliente aqui como algo muito maior do que eu, e que aí eu tenho que me submeter ao que ele traz, eu tenho que esperar que ele me salve, eu coloco toda a minha empresa nas mãos dele como se ele fosse um salvador, que esse contrato segurasse a minha vida e eu piso em ovos para me relacionar com esse cliente, porque se ele for embora eu morro? Como é que eu estou olhando para esse cliente? Como é que eu olho para esse cliente? Tudo isso a gente precisa ajustar. E quando a gente limpa o nosso campo energético, quando a gente limpa os nossos bloqueios, quando a gente limpa a nossa energia, a gente começa a ter lucidez, discernimento. A gente entra na ordem, a gente entra na harmonia, a gente entra no equilíbrio de troca, a gente entra no empoderamento, a gente entra na coragem, a gente entra na ousadia, a gente entra na paz, a gente entra na gratidão, a gente entra naquilo que uma pessoa em crise vai olhar como tão distante da vida dela, e ela vai olhar até com certo despeito, uma certa inveja, e ela vai se perguntar, meu Deus, essa pessoa não é possível, não deve existir esse ser humano com essa vida margarina. A felicidade, gente, a harmonia, a paz, a abundância é algo de mais natural. É algo de mais natural na vida de um ser humano. E a gente precisa acordar para isso. A gente precisa acordar para o fato de que a gente merece. Não porque a gente é melhor do que alguém. Não porque para a gente receber o outro tem que perder. Mas é porque é algo estrutural do ser humano. Enquanto filhos de Deus, enquanto criaturas divinas que nós somos, a gente precisa começar a olhar para a realidade, olhar para a vida com o mínimo de disponibilidade de enxergar algo além. Será que a abundância, a paz é só para o outro? Será que isso não é para mim? Será que isso não é para você? Será que viver nesses altos e baixos, apesar de ser comum, é natural? Será que viver refém da instabilidade emocional, das oscilações emocionais, será que isso é natural? Será que eu vim aqui para isso mesmo? Será que eu vim aqui para ficar me escondendo? Será que eu vim aqui para ficar sofrendo? Será que eu vim aqui para ficar me chicoteando todos os dias? Por N motivos? Será que meu propósito aqui é esse? Quem em sã consciência iria escolher dedicar 40, 50, sei lá, 90 anos da sua vida numa jornada de expiação e sofrimento? Quem, gente? Vocês acham que isso é lúcido? Ou será que o que a gente aprendeu, que foi replicado também equivocadamente para quem nos ensinou, será que isso precisa ser contestado? Se eu vivo num mundo em que eu conheço pessoas que têm simplicidade, que têm alegria, que sim, vai passar desafios, mas domina os desafios, que tem vitalidade, sabe? Que tem brilho nos olhos. Tem pessoas, gente, aqui nesse mundo que acordam com vontade de viver, que acordam com agradecidas por coisas que a gente acha normal de ter. O que diferencia a gente dessas pessoas que parecem que estão vivendo no céu, no mesmo planeta que a gente está vivendo?
Se é possível para ela acessar esse nível de consciência, de plenitude, de conexão com Deus, de realização naquilo que faz. E aqui independe da missão da pessoa. Às vezes a missão da pessoa é a família. E aí você vai ver a realização, a completude daquela mulher, daquele homem, ao viver naquele cenário. Ela acorda e dorme pensando naquilo. A realização dela está naquilo. Não tem demérito nenhum para um CEO de uma empresa multimilionária, não tem nenhuma diferença. O único equívoco da gente é fazer o que não é a nossa missão. É perder tempo dedicando a nossa energia àquilo que não nos realiza por conta dos bloqueios que nos ensinaram, por conta do sistema de pensamento que a gente replica, mesmo sentindo dor todo dia, achando que isso é a vontade de Deus. Porque muitas vezes a pessoa, ela vai, a gente economiza energia, a gente mesmo que esteja, o cérebro é assim, o cérebro, ele vai economizar energia, mesmo que esteja ruim uma situação. Se você não morreu nessa situação, se você ainda está viva, eu ainda estou viva, mesmo vivendo essa situação que machuca todo dia, que arranha, eu vou continuar. Sabe por quê? Porque é conhecido. Eu tenho controle, é previsível. Eu já sei que eu não morri. Eu já sei que tá ruim, mas eu não morri. Eu vou me apegar em quê? Em acreditar que não vai piorar, porque já tá tão ruim que não vai piorar. Pior se eu sair daqui. É assim que o cérebro funciona. Aqui eu gasto menos energia porque eu já conheço esse caminho neural. Aí se eu quero me transformar, eu quero mais clientes, eu quero mais dinheiro, eu quero mais conforto, eu quero mais conexão com os meus familiares, tal, eu quero. Mas para eu sair daqui, virar isso aqui, eu vou precisar seguir um caminho. E esse caminho, ele é desconfortável, porque ele vai me demandar energia, porque é diferente daquilo que eu fazia. Por isso que muitas pessoas, elas desistem na boca. Elas desistem aqui, ó, na cara do gol. Foi, não viu uma transformação imediata. Quantos de nós começa a fazer uma postagem, deu uma semana, 2 meses, eu não comecei a bombar na internet, eu desisto, volto pra cá. Ah, isso aqui não dá certo. Tão desconfortável e não tá gerando resultado, isso não vale a pena, volto pra cá. O nosso cérebro foi feito para economizar energia. A gente precisa aprender como a gente funciona. Não para ser perfeito, porque isso é impossível, mas para ter mais domínio próprio e para ter mais livre-arbítrio, para que eu consiga de fato tomar decisões que eu quero, mesmo que eu tenha que executar, mesmo que seja duro executar, mesmo que eu escorregue não sei quantas vezes, mas eu preciso saber o que eu quero para seguir a rota do que a minha alma, do que o meu espírito veio fazer aqui. Porque é isso que gera contentamento, é isso que gera um sentimento de realização, é isso que gera um sentimento de produtividade. Porque quando eu tô fora do meu lugar, eu vou trabalhar igual sovaco, igual maluca. Trabalho, me ocupo o dia todo, mas eu sinto que eu não criei nada, eu sinto que eu não fiz uma diferença, eu sinto que eu não produzi, eu sinto que eu não multipliquei, que eu não semeei, parece que a vida só fica rodando, parece que eu tô correndo atrás do rabo, parece que eu tô assim no inferno. Quando eu estou fora da minha missão e quando eu estou sendo dirigida por bloqueios e não pela minha alma, porque eu não escuto a minha alma, porque os bloqueios não deixam. Então, gente, esse assunto aqui é sobre mais e melhores clientes, né? Os 3 bloqueios, dentre vários bloqueios que afastam os clientes, que afastam a recorrência de mais clientes. Tudo isso a gente precisa tratar. E assim, não fica chateado pensando que, meu Deus, é mais um curso, é mais uma coisa para aprender, eu já fiz tanta coisa, eu tô tão cansado. Não pensa assim. Enquanto você tiver vida, você tem que aprender. A gente veio aqui para isso. Até o último dia nessa encarnação é tempo de aprender. Uma das coisas que acelera o crescimento das pessoas é a humildade. Quando a gente tem humildade para receber, quando a gente tem a simplicidade de limpar a nossa casa. Veja, você quer comprar um móvel novo, você quer trocar de sofá. A primeira coisa que você tem que fazer é limpar o velho e abrir espaço na sala para o novo. Por quê? Se não tem espaço na sua vida para o novo e para o melhor chegar, e o melhor só vai chegar se eu tratar bem o que eu tenho e se eu abrir espaço para o novo chegar.
Eu não vou ter um guarda-roupa novo, com roupas que eu quero, com um guarda-roupa lotado de roupa velha, rasgada, poída. Não vou, não tem como, não tem espaço. Eu não vou aprender algo que vai transformar o meu negócio, a minha vida, enquanto eu quiser manter os conhecimentos que eu tinha, a história que eu tinha, que lá atrás funcionou, que eu era isso, que eu era aquilo, que eu era aquilo outro, e eu querer voltar para um tempo que não volta mais, não vai voltar. Enquanto eu estiver ocupando a minha mente, o meu coração, a minha energia, a minha casa, o meu escritório, o meu celular, gente, com coisas que são velhas, que têm que ser enterradas, eu não abro espaço para o novo. Então eu vou fazer um convite para você. Olha o teu celular, olha os grupos de WhatsApp que você está. Quais deles vão te deixar este mês? Se você só tivesse esse mês para resolver sua vida toda, quais desses grupos te traria mais clientes, mais dinheiro, mais saúde, mais coisas boas na vida? Quais desses grupos, desse mês? Se esse mês algum desse grupo não te ensinou nada, tira esse grupo da sua vida, sai desse grupo. Porque se dentro de 30 dias você não ganhar nada com ele, não vai ser no futuro que você vai ganhar. A mesma coisa é com as suas roupas. Se no seu guarda-roupa tem roupas que você odeia e que você só guarda porque não tem coragem de jogar fora, tá travando energia. Seu computador, quanto tempo você não joga fora um monte de PDF, pasta e curso que você nem toca e que você não vai tocar mais? Até quando você vai ficar se lamentando dos tantos cursos que você comprou e que você não conseguiu concluir e se chicoteando por causa disso? Acabou! O que você vai fazer daqui pra frente? Então, se a gente quer mais prosperidade na nossa vida, se a gente quer mais clientes, se a gente quer mais conforto financeiro, a gente precisa agradecer o que tem. E essa gratidão, ela não é essa gratidão de fazer uma lista, gente. Não é uma lista de, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Faça uma gratidão diferente. Coloque no papel aquilo que você já superou e que você sustenta. Exemplo. Quando você engatinhava e que você começou a andar, você agora sustenta os seus passos, né? Você não vai voltar a engatinhar. Olha para a sua vida, olha para o seu trabalho, olha para aquilo que você adquiriu e que você sustenta e que ninguém vai te tirar. Você sonhou com a família, você tem uma família, você está sustentando uma família? Bota na lista. Você um dia sonhou em caminhar, em correr? Bota na lista. Você um dia sonhou em morar na casa X? Coloca na lista. Um dia você sonhou lá atrás em fazer uma prova de habilitação e você passar na prova. E hoje você tem uma carteira de habilitação e você pode dirigir. Coloca na lista. Ninguém vai te tirar isso. Coloca na lista aquilo que você venceu e superou e que você sustenta. Porque isso que você mantém na sua vida, que foram suas vitórias e suas superações, isso fala do quanto energia, integridade e coerência você tem. E para as coisas que você quer, seja mais cliente, se você quer mais cliente, você precisa abrir espaço na agenda. Se você está sem tempo, você não vai atrair mais cliente. Se você quer clientes melhores, que te paguem mais, que te valorizem, você precisa começar a se valorizar. Você precisa começar a se arrumar mais, se tratar melhor, dormir melhor, descansar. Uma pessoa que está sempre ocupada, sempre cansada e sempre estressada, não quer mais cliente. Não tem espaço para mais cliente. Se você quer mais dinheiro, comece a pagar dando bênção para aquilo que você está pagando, abençoando as coisas que você está pagando, ficando alegre, meu Deus, pague a conta de luz, pega essa conta de luz, cheira essa conta de luz, pega essa conta de água, cheira, bota no seu coração, dorme, bota no bolso, deixa o negócio pegar essa energia. Começa a agradecer. Assim, a gratidão não é desenhar papel, não. Tem que ser viva, senão não é nada, isso aí não é nada. Se não for com todo o seu corpo, com toda a sua energia, blá blá blá, não vai acontecer. Porque se acontecesse, a pessoa fazia 30 dias de motivo de gratidão, já ganhava na Mega Sena. Você nunca desconfiou que não vai funcionar se não for de verdade, não for com todo o seu corpo e toda a sua energia? Tem que ser de verdade. A energia, ela se movimenta de verdade. Por que a pessoa, quando tá no caos, quando tá na merda lá, acorda e começa a pensar negativo, fica logo doente? Porque é com verdade. É tudo verdade aquilo que ela tá sentindo. Pra ela tá no inferno. Aí cria uma doença rapidinho. Meu Deus, de novo tá resfriado. Olha o poder. Olha o poder da pessoa. Ela pensa, daqui a pouco tá doente. Pensa, daqui a pouco quebra o carro. Pensa, sente aquela coisa ruim todo dia. Trava os clientes, trava o dinheiro, acontece a tragédia. Olha a força que a gente tem, olha o poder que a gente tem, só por estar movimentando toda a nossa energia em uma direção, com foco.
Então o que é que eu vou fazer a partir de hoje? Eu quero mais clientes, eu quero mais dinheiro, eu quero mais conforto, eu quero mais satisfação no meu trabalho. Eu vou agradecer aquilo que eu sustento na minha vida, aquilo que eu superei, que eu não vou mais cair. E eu vou abrir espaço para esse novo chegar. Eu vou abrir espaço na minha agenda. Eu vou me cuidar melhor. Eu vou começar a pagar as coisas com mais valor. Eu vou valorizar. Eu não tenho como ser valorizada se eu não valorizar as pessoas. Eu não tenho, porque eu não sei. A pessoa, ela só consegue receber valor, receber pessoas que valorizem ela, se ela valorizar as pessoas. Então eu não vou mais pedir desconto para ninguém. Eu não vou mais dizer que o trabalho de seu ninguém é caro. Se eu não puder comprar, eu não compro. Mas eu não vou mais humilhar ninguém. Eu não vou diminuir ninguém. Eu não vou criticar mais ninguém. Eu não vou tirar o mérito de mais ninguém. Porque se eu não fizer com outra, eu não vou permitir que façam comigo. É uma via de mão dupla. Então, meus queridos, essa é a nossa conversa de hoje, que foi forte, me tocou aqui profundamente. Espero em Deus poder encontrar com vocês esse horário. Vamos ver se funciona aí esse horário de meio-dia. Sempre trazendo esses temas de gestão energética empresarial, constelação empresarial, radiestesia empresarial. Falando para vocês como a gente se alinhar com a energia de mais e melhores clientes. Convido a todos a fazerem o seu diagnóstico, de quais são os bloqueios que estão presentes hoje no seu negócio e no seu campo enquanto empresário, empreendedor, profissional. O que está travando, e que busque apoio mesmo para poder retirar isso do seu campo, de trazer consciência e te conectar livremente com aquilo que você deseja, sem essas barreiras que só desgastam e minam a sua confiança. Tudo bem? Então, beijo no coração e até amanhã.